Fala pessoal, tudo certo com vocês? Bom, Luiz Fernando aqui, novamente para a gente poder conversar sobre investimentos. E hoje eu quero tratar exatamente sobre a queda da Selic que aconteceu na quarta-feira passada, como que isso vai impactar os seus investimentos e quais são as alternativas, já que a rentabilidade dos investimentos da renda fixa começa a ficar um pouco menor daqui para diante, tá? Nessa quarta-feira o Copom decidiu a nova taxa Selic ali, que saiu de 11,25 para 10,75. Então a gente já vê algumas alterações em rentabilidade de títulos, alguns títulos pré-fixados que antes estavam tendo uma certa remuneração começam a remunerar um pouco menos porque o mercado ele trabalha de forma futura. Então, a partir do momento que já tem ali a queda da Selic, a gente já sabe que os títulos não precisavam mais pagar o mesmo tanto que pagavam antes, com a mesma remuneração. Agora as ofertas começam a ser um pouco diferentes. E como que isso impacta, de fato, nos teus investimentos? Tá? Os seus investimentos para renda fixa começam a ter uma remuneração um pouco menor. No patamar da Selic anterior, por volta de 13,75 ali, não era preciso fazer muita coisa, ou seja, não era necessário que você entendesse de fato de investimentos para conseguir uma excelente rentabilidade, algo que era superior a 1% ao mês ali, correto? Mas à medida que a Selic vem se desvalorizando, vem tendo cortes na taxa Selic ali, isso vai ficando um pouco mais difícil e um pouco mais desafiador conseguir ainda se manter nas melhores rentabilidades, tá? Poxa, Luiz, então como que eu faço para poder garantir que os meus investimentos ainda continuem com boa rentabilidade? Ou quais os caminhos que eu tomo para poder aproveitar essas oportunidades, já que a Selic está em movimento de queda? Porque não se engane, gente, todo tempo tem oportunidade no mercado financeiro, até mesmo nos mercados, nas fases lateralizadas, enfim, tá? O que acontece é que, à medida que a Selic vai baixando, novamente vai ficando um pouco mais difícil para investimentos tão conservadores conseguirem rentabilidades atrativas como estavam anteriormente, tá? Então acaba que o investidor acaba por tomar mais risco, ter um pouco mais de apetite a risco para poder conseguir uma rentabilidade interessante. Fato é que é necessário que sim, você faça uma boa diversificação e às vezes algum ativo de risco pode te dar melhor retorno também. Eu, por exemplo, gosto muito dos fundos imobiliários, que pode ser um bom caminho para quem está na renda fixa e tem esse apetite a risco, poder começar a fazer uma migração ali, montar uma carteira de fundos imobiliários. E olha, hoje é bem possível você conseguir montar uma carteira de fundos imobiliários que, bem gerida e bem estruturada, te pague ali próximo a 10, 11% de dividendos. Esses dividendos, por si só, já são isentos de imposto de renda, tá? O que muitas das vezes já está te trazendo uma rentabilidade melhor do que os próprios investimentos em renda fixa, tá bom? Outro caso é também que a inflação com a queda da Selic, ela tem dado sinais de alta, tá? Ela já tem demonstrado sinais ali onde o Banco Central precisou elevar a perspectiva da inflação para esse ano. Tanto de novembro, dezembro e janeiro vieram apresentando alta, tá? Então a gente busca também investimentos que repassem a inflação para que possa garantir que o seu lucro seja real, né? Que a sua rentabilidade seja real. E que não simplesmente você tenha uma rentabilidade interessante, mas que às vezes a inflação toma grande parte do poder de compra, ou seja, corroa essa sua rentabilidade, tá bom? Os fundos imobiliários também, eles conseguem repassar essa parte de inflação, uma vez que, pelo próprio nome já se dizer imobiliário, a maioria dos aluguéis são reajustados através do IGPM, né, que é um dos indicadores que formam o preço, né, do IPCA, formam o valor do IPCA ali, e também alguns ativos que fundos imobiliários, exemplo de recebíveis, investem, tem dentro dos seus recebíveis ali ativos que atrelados à inflação, atrelados ao IPCA, atrelados ao IGPM, até mesmo ao próprio CDI, né, para poder ali acompanhar um benchmark que a gente quer alcançar quando a gente está na renda fixa, tá bom? Então, entenda que, uma vez que você está vendo seus investimentos tendo a rentabilidade impactada, em qualquer um dos cenários, o melhor cenário, o melhor caminho que você pode tomar é a boa diversificação. E como você vai fazer essa diversificação, isso vai atrelar ao seu perfil, né? Tem que respeitar o seu perfil de investidor, o seu horizonte de tempo, né? Se você tem tolerância a risco para poder investir em determinadas classes de investimentos, tá? Então a gente traz essa ideia para vocês. Tá? Então, assim, uma ideia de uma carteira bem montada, diversificada e bem gerida
Para o investidor que é de fato explorador, não vou dizer nem arrojado e nem tão conservador assim, seria você ter os seus ativos de renda fixa diversificados em 3 classes, né? O pré, o pós e o também IPCA, que você sim está com o pré protegendo sobre a queda da taxa Selic. O pós vai estar a sua reserva de emergência ali, algo que mesmo com a queda da Selic impactando, é necessário a gente ter. Outra coisa é que o mercado é futuro, mas a gente não tem bola de cristal. Hoje a Selic está em queda, mas a Selic ela serve para poder controlar a inflação. A inflação já está dando sinais de alta. Apesar de estar controlada, ela está dando sinais de alta. Então quem te garante que ao final de 2025, por exemplo, porque 2024 já temos uma perspectiva de que a Selic vai terminar em torno de 9% ali. E 2025, a gente entende ali que o mercado já tem uma perspectiva também de que ele vai estar próximo a 8%, 7,5%, por aí. Tá? Isso é dado público, você consegue acessar isso através do Boletim Focus, tá bom? Então assim, como a gente não tem uma bola de cristal para entender ali quando é que a Selic volta a ter um patamar de alta, quando vem esse ciclo econômico, a gente sempre tem que ter também uma parte em pós-fixado, tá? Até mesmo para estar preparado e fazer as devidas correções de rota com os investimentos e a nossa estratégia. Em terceiro lugar, não menos importante, a inflação, tá? Então, posicionar-se bem em títulos que são atrelados à inflação, bem precificados, no melhor momento, pode garantir que você tem uma boa estratégia defensiva para os seus investimentos, tá bom? E não obstante, você já introduz também nele uma pequena parte para uma carteira de fundos imobiliários, uma carteira de ativos de renda variável que esteja bem posicionados, né? Que não só distribua dividendos ali, garanta também a sua rentabilidade isenta de imposto de renda, mas que possa ter uma possibilidade de valorização, tá? Um exemplo é que nos fundos imobiliários, ali próximo à pandemia, um pouco depois, foram classes de ativos que sofreram bastante, tá? Por quê? Lajes corporativas tiveram poucos aluguéis, uma vez que veio muito à tona, né? Veio uma pressão muito grande sobre o modelo de trabalho híbrido ou totalmente home office, tá bom? E também shoppings fecharam, então vários dos fundos imobiliários ali tiveram impacto em toda a sua operação, também na distribuição de dividendos e no valor da cota, tá? Dessa classe, a única que se beneficiou foi a classe de galpões logísticos, né? Porque uma vez que estava todo mundo em casa, todo mundo ali no home office ou recluso, as compras aumentaram, os pedidos aumentaram, então as empresas que vendem do varejo posicionaram-se em galpões logísticos, então essa classe de fundos imobiliários se manteve bem. É por isso que também dentro dessa classe de fundos a gente busca fazer uma boa diversificação. Você pode começar, por exemplo, com 5 ativos, para poder se proteger nessas classes, né? Um exemplo, um fundo imobiliário que seja de galpões logísticos, que possa se beneficiar, né, de ter empresas ali que funcionam no varejo, né, que querem se posicionar próximo a grandes centros para poder ter o seu estoque bem posicionado e também conseguir entregar com rapidez, com agilidade ali todas as suas vendas, né? De lajes corporativas, mais uma vez, com a queda da taxa Selic, o crédito vai ficando mais barato, as empresas conseguem se financiar, fomentam muito mais essas lajes também, tá? Então é um tipo legal para você estar investindo. Quem nunca foi em shoppings, então fundos imobiliários do ativo de shopping, né, onde tem investe em shopping centers ali, onde eles se beneficiam tanto dos aluguéis, né, das lojas que estão lá, dos seus inquilinos, quanto também das vendas dos shoppings. Então, não obstante, você pode verificar que às vezes em algumas datas comemorativas, algumas datas boas para o comércio, você consegue verificar uma diferença, né, no diferimento ali do pagamento de dividendos dessa classe de fundo, tá? Porque uma vez que eles se beneficiam do quanto o shopping vende, isso vem para o bolso do cotista. Porque os fundos imobiliários, por si só, por lei, eles têm que distribuir no mínimo 95% do caixa, né, do que eles produzem ali. Isso de 6 em 6 meses, tá? Mas como são ativos que já são do costume do brasileiro ser de renda, né, um alvo para quem está buscando renda mensal, renda passiva, né, talvez a própria aposentadoria, contar com esse recurso todos os meses ali, eles têm essa característica de distribuir de forma mensal, tá bom? Então, um fundo de fundos, que dentro dele também já tem uma própria diversificação, pois ele investe em outros fundos. E qual que é a vantagem disso, tá? A vantagem é que
o patrimônio desses fundos são muito grandes. Então, assim, por ter um patrimônio muito robusto, eles têm acesso a tipos de investimentos que nós, como investidores gerais, ou até mesmo qualificados, não temos. Tá? Então é interessante também ter essa classe de fundos. Então, galpões logísticos, lajes corporativas, né, fundos de recebíveis, né, que investem ali em títulos de dívida do mercado imobiliário, título de crédito do mercado imobiliário. Né, então é interessante. Inclusive, esses fundos eles têm uma volatilidade um pouco maior, mas eles tendem a distribuir mais dividendos também. Tá? Então, fazendo uma boa diversificação nesses fundos. E Luiz, por que você traz então para o investidor que está explorador, pensando numa carteira de fundos imobiliários e não ativos mais voláteis, né, com um pouco mais de risco? Porque os fundos imobiliários eles têm menos volatilidade historicamente do que as ações, por exemplo, tá? Do que algumas ações, a maioria delas no caso. Tá? Porque tem algumas ações que são tão perenes ali que não apresentam tanta volatilidade. E os fundos imobiliários têm essa característica. Outro passo também, né, outra visão, é que após votar-se aqui no Brasil a taxação dos fundos exclusivos, né, que o governo utilizou ali, por exemplo, vamos taxar os milionários, enfim. Gente, fato é que essas pessoas não querem pagar imposto de renda, né? Elas já pagam imposto de renda talvez ali na empresa que elas têm, enfim, então não é vantagem para que paguem imposto de renda. E qual que é a classe de ativos, por exemplo, que eles vão procurar, que eles tendem a procurar? São ativos que são isentos de imposto de renda. E os fundos imobiliários são excelentes para essas pessoas, tá? Não obstante os FIINFRA, que por sua vez, por lei, eles são isentos de imposto de renda tanto no dividendo, né, tanto na distribuição dos rendimentos, quanto também no ganho de capital por cota. Então é sempre interessante a gente estar atento ao movimento do mercado para entender também qual que é a pressão compradora, quais são os ativos que serão mais procurados, quais são os ativos mais líquidos para dentro da nossa carteira e nossa estratégia também, tá bom? Então hoje vocês puderam ver que além da renda fixa, não sendo tão arriscado, temos opções também para poder assegurar ali a nossa melhor estratégia, garantindo os nossos rendimentos e também a possibilidade de multiplicar esse patrimônio. Afinal, além de pelos fundos imobiliários serem também ativos de renda variável, você conta também com a possibilidade de valorização da cota, tá bom? Excelentes investimentos para vocês e até a próxima.